Nossos repórteres mostram como está a situação em Presidente Getúlio após a enxurrada que provocou mortes e destruiu parte da cidade. Em reunião da diretoria da Fiesc, ministro de Minas e Energia fala sobre usinas termoelétricas e fornecimento de gás natural. A Agência Nacional de Transportes Terrestres dá sinal verde para a construção da terceira faixa da BR-101 no trecho entre São José e Palhoça, na Grande Florianópolis. Em nova classificação de riscos, sobe para 15 o número de regiões em situação gravíssima para a Covid-19 em Santa Catarina. E no esporte, Figueirense perde de virada para o América Mineiro e volta para a zona do rebaixamento da Série B. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente abre o Band Cidade desta sexta-feira com informações da enxurrada em Presidente Getúlio, no Alto Vale. Para os moradores da cidade mais atingida, hoje foi dia de tentar recomeçar e reconstruir o que a força da água destruiu. Um dia depois da enxurrada que atingiu o Presidente Getúlio, muitas pessoas ainda trabalham na limpeza das casas. Só que teve gente que não vai poder fazer isso, porque perdeu tudo, como é o caso da família da Rosiane. Só com documento, só deu tempo de pegar as crianças, botar no colo e sair correndo, que a água invadiu, não deu tempo de nada. O Presidente Getúlio tinha 2 locais para receber os desabrigados, mas agora todas as famílias serão colocadas na escola do bairro Pinheiro. A escola Tancredo Neves também é a referência para entrega de doações. Doação está chegando, a gente agradece a todas as pessoas que estão ajudando, a comunidade aqui do bairro Pinheiro está vindo ajudar também, os profissionais de saúde do posto de saúde, a educação, a assistência social está vindo ajudar na organização e no recebimento das famílias. Cerca de 15 famílias devem ficar alojadas na escola. Como a situação ainda é crítica, não se sabe quando elas poderão sair daqui. Enquanto as famílias continuam sendo atendidas na escola Tancredo Neves, aqui no bairro Revólver, o local mais atingido pela enxurrada, a busca por desaparecidos continua. São várias equipes que se dividem para fazer esse trabalho. O trabalho é realizado por dezenas de bombeiros, entre militares e voluntários. O terreno é dividido em quadrantes, né? E esses quadrantes, então, a gente põe 1, 2 ou 3 equipes em cada quadrante, né? E mexer naquilo que é possível nesse determinado momento no terreno, né? O comandante dos bombeiros militares do estado também está no município. Ele falou que os trabalhos agora vão continuar usando toda a estrutura necessária. Então, estamos com 2 forças-tarefa, Rio do Sul e Blumenau, com veículos 4x4, caminhões, caminhonetas, embarcações, enfim, todos os equipamentos destinados a resgate, né? O fim de semana ainda vai ser de muito trabalho em Presidente Getúlio. A catástrofe foi muito grande, ela veio com muita rapidez e agora, né, a gente espera que hoje e amanhã a gente consiga verificar a questão dessas pessoas que ainda estão desaparecidas. Torcemos que essas pessoas tenham saído para casa de amigos, de alguns parentes, familiares e que não esteja soterrada no nosso município. A cidade de Ibirama também registrou estragos provocados pela enxurrada. Confira na reportagem. Nas margens do Ribeirão das Pedras estão as marcas da forte correnteza. Veículos foram arrastados por vários metros. Esse foi parar dentro de uma lagoa. Já esse outro foi soterrado. As lavouras ficaram destruídas. A enxurrada derrubou árvores, muros, postes, danificou pontes, inundou casas e trouxe pânico às famílias. Foi desesperadora, tá? Principalmente por a gente estar dormindo, acordar no susto, né? Não saber o que acontecia na verdade, porque a água subia de uma forma sem descrever ela. Seguindo pela estrada geral Ribeirão das Pedras, a gente vê a força da natureza e a destruição causada pela força da água. Parte da rua ainda estava alagada. Parte da estrutura da casa em Chaimel permaneceu de pé. No colo, o morador carregava o cão salvo pela família. Alguns animais foram levados pela força da água. Os rastros da enxurrada estão nas casas destruídas e nas histórias de um povo que ficou marcado por uma tragédia. Eu estou aqui no trevo de acesso secundário do município de Ibirama, na localidade de Ribeirão Areado, um dos bairros mais atingidos do município com a enxurrada da madrugada de quinta-feira. Por aqui, o cenário ainda é de muita destruição. Os moradores continuam na limpeza e por todo lado que se olha, ainda há muitos galhos, muitos troncos
Muitos objetos, pedras, móveis, roupas, muita coisa que veio com a força da água. No trevo da cidade, o cenário era desolador. A quantidade de madeira e entulhos retirados do Ribeirão Areado impressiona. Cena de filme mesmo, né? A gente via nas outras cidades, né? Não imaginava que isso ia acontecer aqui, né? Esse carro ficou submerso. Marcas de um 17 de dezembro que jamais será esquecido. O prefeito de Ibirama, Adriano Pofo, deverá decretar situação de calamidade pública no município. Tendo em vista uma morte aqui no município, é decretado então uma calamidade pública. O ano 2020 ele foi um ano totalmente atípico, para nós ainda está sendo, né? E a gente agora nos resta a rezar e a pedir a Deus que tudo passe mesmo e essas famílias possam ter novamente os seus lares, né? O seu lugarzinho de volta. E a Defesa Civil atualizou a situação da enxurrada no estado no boletim divulgado agora há pouco. Subiu para 14 o número de mortes. São 12 em Presidente Getúlio, uma em Ibirama e uma em Rio do Sul. 8 pessoas seguem desaparecidas. E hoje o secretário nacional de Defesa Civil esteve em Santa Catarina para acompanhar as ações que estão sendo tomadas no Alto Vale. O coronel Alexandre Lucas Alves anunciou o apoio do governo federal aos municípios atingidos pela enxurrada. Nós fomos enviados de imediato pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo ministro Rogério Marinho, exatamente para trazer o apoio do governo federal e os recursos para o restabelecimento e a reconstrução das áreas afetadas. Nosso objetivo aqui é acelerar os processos de reconhecimento de situação de emergência e calamidade, ajudar-nos na confecção dos planos de trabalho para que os municípios acessem os recursos de reconstrução e de restabelecimento para que a normalidade chegue o mais rápido possível. E nós vamos esperar todos os relatórios para a gente verificar dentro do governo federal tudo que for possível, inclusive, se for possível, linhas de financiamento. E especialistas dão um alerta. A ocupação do solo, principalmente dos vales entre morros e rios, é uma das maiores responsáveis pela ocorrência de situações como a verificada no Alto Vale. Confira na reportagem de João Paulo Cardoso. A Defesa Civil do Estado de Santa Catarina utiliza estações meteorológicas, imagens de satélite, sensores de detecção de raios e o sistema de barragens de contenção de cheias. Tudo para prevenir e tentar evitar tragédias como a que aconteceu na madrugada de quinta-feira. Santa Catarina é um estado que está em situação geográfica favorável a fenômenos climáticos de maior intensidade. E toda essa estrutura não foi o suficiente para prever ou evitar a destruição que ocorreu na região do Alto Vale do Itajaí. Os modelos meteorológicos, eles não previram a intensidade desse tipo de evento. A gente tinha emitido um aviso meteorológico durante o dia, a região estava em atenção para enxurradas, alagamentos e deslizamentos, e da forma como aconteceu, acabou desencadeando todo esse desastre. Então, para a Defesa Civil, seria praticamente impossível com muita antecedência prever esse evento. Em 2008, Santa Catarina passou por um fenômeno semelhante ao que aconteceu nesta semana. Foi na cidade de Ilhota, na região do Vale do Itajaí. As chuvas fortes, que duraram semanas, provocaram deslizamentos de terra no Morro do Baú. Foram 135 mortos, 3.500 desabrigados. Para meteorologistas, é preciso aprimorar os sistemas de monitoramento do clima e as estruturas para proteger quem vive em encostas e sofre com os temporais. As chuvas variaram entre 80 e 120 milímetros, que é praticamente o esperado para todo o mês de dezembro, em apenas 3 horas, ou seja, não tem como a atmosfera e também o solo absorver tanta chuva assim. Isso resulta normalmente em grandes transtornos, perda de vidas humanas, animais domésticos, de pasto, traz um transtorno generalizado para a sociedade catarinense. Essa condição ela já foi observada em outras regiões do estado, muitas das vezes muito associado à geografia, ao relevo da região. Esta especialista em geociência explica uma das principais causas das enxurradas. Essas chuvas concentradas em poucas horas propiciam infiltração rápida da água no solo e essa infiltração acaba tirando essa resistência do solo, né, deixando mais plástico, propiciando então deslizamentos e os fluxos de detritos. Esse fluxo de detrito vão acompanhar os eixos de drenagem.
E uma área de baixa pressão associada ao deslocamento de uma frente fria deixam instável o tempo em Santa Catarina neste fim de semana. Os detalhes você confere agora na previsão do Band Cidade. O sábado vai ter sol e aumento de nuvens, com chuva e trovoada a partir da tarde. Tem risco de temporais e granizo. As temperaturas vão estar altas, com sensação de abafamento devido à alta umidade do ar. Em Florianópolis, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Criciúma, variação entre 17 e 31. Em Lages, 16 de mínima e 27 de máxima. E em Joinville, mínima de 23 e máxima de 35. No domingo, céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas. Persiste o risco de temporais e de granizo. As temperaturas vão estar altas, mas entram em declínio no fim do dia. Na capital, mínima de 22 e máxima de 31. Em Blumenau, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Itajaí, variação entre 20 e 33. E em Chapecó, 17 de mínima e 22 de máxima. E no próximo bloco, o ministro de Minas e Energia participa de reunião na Fiesc que trata de temas como usinas termoelétricas e fornecimento de gás natural. Nós já voltamos. Band Cidade. Oferecimento.